Olá, esse é o vídeo do dia 2/8 já, né? Também sobre diálogo interreligioso. Nesse caso, é a importância de reconhecermos as diferenças e divergências, né? Pois bem, vamos lá. Por que é importante sabermos as diferenças e as divergências? Um dos pontos para aprendermos a respeitar, né? Porque se há um ponto que é fundamental numa visão de mundo, né, sendo fundamental, a pessoa não quer abrir a mão para não deixar de ser de determinada religião ou de determinado grupo, né, de grupo científico ou grupo de pesquisa ou grupo de seja lá o que for, não é um ponto que vai ser discutido para que converter o outro, apesar de que a maioria das pessoas gosta de fazer. Mas é importante a discussão porque nos ajuda a perceber também qual é os vacilos da nossa própria concepção de mundo, né? E como nós podemos melhorar isso. Ou até mesmo abandonar determinadas concepções que nós percebemos que realmente não, não agregam, não nos levam ao propósito ao qual buscamos dentro da nossa religiosidade, dentro da nossa não religiosidade. Tá? Então, saber as diferenças é importante para isso. Saber se determinada religião acredita ou não em Deus, ou se determinada religião acredita em um determinado Deus ou em determinados deuses, ou saber, né, e que isso não vai dialogar bem. Não vai dialogar bem. Por quê? Porque eu quero impor minha visão no outro, aí ele não dialoga bem mesmo. Mas se eu não quero impor a minha visão no outro, mas sim me utilizar desse debate com o contrário, com aquilo que se confronta com a minha visão, para que eu possa tentar entender melhor a realidade, eu não vejo como problema. Muito pelo contrário. É super importante. Só que temos que entender que esse tipo de debate é diferente de debate que se tem quando tem pontos em comum, que eu vou tratar no próximo vídeo. Tá? Isso quer dizer o quê, então? As diferenças e divergências são prejudiciais, só para dar uma olhada aqui no meu, para eu não fugir muito. Então, a pergunta que vem daqui é se seria prejudicial ter divergência, ter diferenças entre religiosidades. Tinha que ser tudo igual. Não sei. Eu, particularmente, acho que não. E isso eu vou tomar até mesmo emprestado uma frase do Dalai Lama, uma fala do Dalai Lama no livro, se eu não me engano, A Arte da Felicidade, que ele fala que se nós temos na época, 7 bilhões de pessoas no mundo, naquela época que ele falou, são 7 bilhões de maneiras diferentes, de visões de mundo diferentes, de tendências diferentes. Não posso dizer que uma única religião seria suficiente para todas essas pessoas. Traria felicidade. Pelo contrário, acredito, tal como o Dalai Lama acredita, que traria mais sofrimento. Então, a diferença de visões de mundo, elas são importantes também para se adequar a questões subjetivas, certo? Porém, isso não impede de nós aprendermos a conversar sobre, a debater sobre, para justamente poder ainda tornar a nossa religiosidade algo muito mais, ou nossa não religiosidade, algo muito mais benéfico para aquilo, para o objetivo que nós temos dentro da proposta religiosa que nós adotamos, né? Ou da proposta não religiosa que adotamos. Então, e esse vídeo é bem curtinho, mas é importante sim entendermos quais são as diferenças. Nem toda diferença é divergente, tá? No sentido de nem toda diferença é confronto. Às vezes a diferença são diferenças linguísticas, mas para um fundamento muito próximo. Isso também temos que ter noção. Mas também há diferenças que confrontam, né? Existem, por exemplo, religiões que ou
não é nem o sistema religioso, mas alguns religiosos de determinados sistemas que consideram que sacrifício, por exemplo, de animais é algo bom, benéfico, e outras, como o budismo, por exemplo, acreditam que não, por causa da natureza da ação. Se a natureza da ação traz sofrimento, a consequência, o resultado dessa ação não é benefício, é sofrimento também. Então, vai ter essas noções que confrontam, mas que podem ser debatidas para tornar mais interessante ou tornar mais complexo o pensamento. Né? De novo, estamos lidando com uma realidade que é complexa. Então, quanto mais nós conseguirmos diversificar nosso pensamento, quanto mais nós conseguirmos conhecer, construir conhecimentos novos e por aí vai, mas nós vamos conseguir chegar próximo de um entendimento da realidade. Então, é interessante sim confrontar aquilo que está oposto, né? Pois bem, é isso e vamos para o próximo. Até!